Bancos brasileiros recebem notificação do governo norte-americano cobrando o cumprimento da Lei Magnitsky. Comitiva brasileira amplia encontros na capital DC na tentativa de reverter tarifaço. Número de brasileiros ilegais deportados em 8 meses já é maior do que nos últimos 3 anos. Nova prisão para indocumentados abre rodeada de polêmicas na Louisiana. E a gente mostra uma dupla brasileira que foi vice-campeã do Campeonato Mundial de Zouk pela 3ª vez. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. Bancos brasileiros foram oficialmente notificados sobre a lei norte-americana chamada Magnitsky, que foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. O Departamento Americano do Tesouro enviou notificações formais às principais instituições financeiras do nosso país, cobrando ações e o cumprimento dessa lei. Com a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, os bancos brasileiros que possuem operações nos Estados Unidos estão sendo obrigados a bloquear contas, cartões e ativos que estejam vinculados ao ministro. O Banco do Brasil, por exemplo, já teria cancelado 2 cartões Visa e Mastercard de Moraes e oferecido um cartão de bandeira nacional que não é sujeito a sanções. Apesar do ministro Flávio Dino declarar que as decisões estrangeiras não têm efeito sobre o território brasileiro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos enviou notificações ao Banco do Brasil, ao Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e BTG Pactual. Os comunicados, feitos em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, exigem que essas instituições financeiras brasileiras informem quais medidas já foram tomadas até agora para cumprir a lei Magnitsky, sob ameaças de novas e secundárias sanções. Os bancos brasileiros ainda não responderam. Em Washington, D.C., o repórter Matias Brotero tem as últimas informações sobre o segundo e último dia da missão brasileira nos Estados Unidos. Hoje, a comitiva ampliou os esforços e encontros bilaterais para tentar reverter o tarifaço de 50% que foi imposto aos produtos brasileiros. Após reunião com representantes do Departamento de Comércio em Washington, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, disse que há espaço para ampliar a parceria entre Estados Unidos e Brasil. Segundo Alban, os setores de data centers, etanol e terras raras têm potencial de crescimento, mas ainda existem entraves políticos a serem superados. A declaração foi feita no segundo dia de encontros promovidos pela CNI entre empresários dos 2 países. O embaixador Roberto Azevedo, que também representa a Confederação, se reuniu com autoridades do comércio americano e reforçou que, mesmo com dificuldades políticas, há grande potencial na relação. Ao longo do dia, empresários discutiram formas de reduzir ou contornar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A Universidade de Harvard teve uma vitória histórica em sua batalha judicial contra o governo Trump. A Justiça apoiou a instituição de ensino da Ivy League em seu esforço para restaurar mais de 2 bilhões de dólares em financiamento federal para pesquisas. O valor havia sido congelado pela Casa Branca. A juíza distrital Alison Burroughs rejeitou o argumento do governo Trump de que a universidade estava sendo alvo de antissemitismo no campus. Após analisar o caso, a juíza concluiu que Trump usou o tema antissemitismo como cortina de fumaça para promover um ataque direcionado com motivação ideológica às principais universidades desse país. Ela também observou que as ações do governo colocaram em risco décadas de pesquisas e o bem-estar de todos aqueles que poderiam se beneficiar desses estudos. A Casa Branca afirmou que planeja recorrer dessa decisão. A seguir, o número de brasileiros ilegais deportados em 8 meses já é maior do que nos últimos 3 anos. E nova prisão para indocumentados abre rodeada de polêmicas na Louisiana. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account.
Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Em apenas 8 meses, os Estados Unidos deportaram mais brasileiros do que o total dos últimos 3 anos. Foram mais de 1.800 repatriados, a maioria sob a gestão do presidente Trump, que intensificou a política migratória no país. O atual recorde de deportados era esperado pelo Itamaraty, já que o número de aviões com brasileiros expulsos dos Estados Unidos passou de quinzenal para semanal. Na quarta-feira passada, por exemplo, 2 voos saíram dos Estados Unidos no mesmo dia, rumo ao Brasil, com cerca de 288 imigrantes sem status regular. No total, de janeiro a agosto, já foram repatriados 1.844 brasileiros, a maioria no governo Trump. Apenas 114 foram no fim da gestão Biden. O alto número de brasileiros deportados é apenas um exemplo de política migratória mais rígida que foi imposta pela atual administração. O governo Trump está superando os recordes no quesito imigração. Desde o início do mandato até agora, pelo menos 180 mil imigrantes indocumentados já foram detidos e deportados. Em julho, o governo conseguiu no Congresso um reforço inédito de 76 bilhões de dólares para ampliar as operações de prisão e deportação no país. A meta é prender mais de 3 mil pessoas sem status regular por dia e atingir 1 milhão de expulsos até o final do ano. O governo brasileiro prevê um aumento ainda mais expressivo até o final de 2025 e, para tentar acolher os recém-chegados, lançou o programa chamado Aqui é Brasil, em parceria com a Organização Internacional para Migrações da ONU, que oferece estrutura completa de acolhimento humanitário. Embora a medida esteja inserida na soberania de cada estado para controlar fluxos migratórios, é inegável que se trata de uma política de endurecimento intensificada após a transição para o segundo governo Trump. O envio semanal dos voos demonstra essa nova diretriz. Historicamente, outros presidentes, como o presidente Bush, também mantiveram números elevados de deportações, mas o atual governo imprime uma marca distinta pelo volume e pelo caráter mais extensivo da prática. Não podemos esquecer dos estudos da professora Juliette Stamp. A tendência é que, caso se mantenham as diretrizes atuais, e provavelmente se manterão, esses números continuem crescendo, gerando impactos sociais significativos no Brasil e nos Estados Unidos. Com a presença de diversas autoridades do governo Trump, foi inaugurada mais uma mega prisão para imigrantes. Dessa vez, a estrutura fica no estado da Louisiana. E assim como em outras inaugurações do centro de detenção do ICE, essa daí teve polêmica. O governador da Louisiana chegou à inauguração acompanhado da secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, e da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. We are here today to protect our state and our country. This facility is designed to hold the worst of the worst criminal illegal aliens. Jeff Landry disse que a prisão está preparada para receber os piores dos piores. O pronunciamento já causou polêmica, porque o espaço é destinado a receber imigrantes que estão sem status, não criminosos. The most violent offenders into a single deportation and holding facility. O governador disse ainda que o espaço é um reforço e tanto para que o ICE aumente suas deportações e operações de prisão em massa. A prisão, chamada Camp 57, tem 18 mil acres de área construída e é a maior já inaugurada pela administração Trump para deter imigrantes. Antigamente, o espaço era uma prisão comum e bem conhecida por suas más condições. Ela foi fechada depois que a Justiça constatou falta de cuidados médicos aos detentos e más condições de higiene e cuidados em geral. Noem disse saber da reputação da prisão e disse que esse é um dos motivos para a escolha de transformá-la em um centro de detenção do ICE. O espaço fica ainda banhado pelo rio Mississippi e pântanos da região. Segundo o governador, é cercado de jacarés e ursos, o que evitaria a fuga dos detidos.
swamps filled with alligators, and forests filled with bears. Nobody really wants to leave the place. A procuradora-geral do país disse que nessa prisão, imigrantes que cometeram crimes serão mantidos encarcerados pelo máximo possível de tempo. Where they will be prosecuted by our great U.S. attorneys here in Louisiana, and they won't go anywhere. Quando se fala de roubo de dados da internet, a gente logo pensa em adultos. Mas você sabia que as crianças também estão na mira dos hackers? Especialistas alertam que os menores de idade são as principais vítimas desse tipo de crime e que pode durar anos. Com a volta às aulas, muitos jovens estão mudando de cidade ou de estado, entrando nas universidades e iniciando a vida financeira sozinhos, sem a segurança adequada online. As crianças também não escapam, abrem contas em redes sociais e colocam informações e dados pessoais essenciais que são facilmente copiados. Segundo especialistas, essa parcela da população neste período do ano é o alvo preferido dos golpistas e dos hackers. Aproximadamente 2% dos relatórios de roubos de dados pessoais de 2025 até agora foram de crianças menores de 19 anos. Iva Velasquez, CEO do Centro de Recursos para Roubos de Identidades, diz que os bandidos não possuem moralidade e atacam qualquer um. O objetivo é roubar dados, abrir contas bancárias em nome das crianças e cometer fraudes, crimes que podem durar anos sem as vítimas saberem. Um dos motivos pelos quais as identidades das crianças são tão atraentes para os criminosos é porque elas não se envolvem com o mundo da mesma forma que os adultos e, por isso, o crime demora para ser descoberto, explica Iva. A especialista diz que existem maneiras de proteger os filhos. Uma delas é ensinando como manter os dados seguros online. Outra forma é o congelamento de crédito, que dificulta a abertura de contas. Você pode fazer isso de forma gratuita. Já para os pais que desconfiam que os filhos tiveram os dados roubados, existe uma maneira simples de descobrir. Basta pedir o histórico de crédito no nome do filho. Crianças não movimentam contas, então se isso aparecer, fique atento. Pode ser uma fraude. Iva também indica os sites das principais agências de crédito, Equifax, Experian e TransUnion, que possuem instruções e podem ajudar os pais com orientações práticas. É preciso um pouco de trabalho. Você não só precisa fornecer documentos de uma maneira diferente, como também precisa demonstrar que tem autoridade legal para tomar decisão em nome das crianças, diz Iva. Depois do intervalo, a gente fala da polêmica da Flórida de suspender a obrigatoriedade de todas as vacinas para crianças. E estudo brasileiro aponta que os adoçantes artificiais aceleram o declínio cognitivo em até 62%. É o começo do ano letivo na Flórida e o estado anunciou que planeja encerrar a exigência de vacinas para as escolas. Isso significa que os pais vão poder escolher se querem ou não que os filhos sejam imunizados para frequentar os colégios. Será o primeiro estado do país a tomar essa posição e isso pode abrir precedentes. O cirurgião-geral Joseph Ladapo anunciou que a Flórida planeja acabar com toda a obrigação de vacinação no estado, com apoio do governador Ron DeSantis. To end all vaccine mandates in Florida law. All of them. O anúncio foi recebido com animação pelos seguidores do especialista anti-vacina, mas com preocupação pela classe médica. A Flórida pode ser o primeiro estado do país a romper com uma prática de longa data, que, segundo especialistas, foi fundamental para erradicar ou controlar várias doenças ao longo dos anos. Na Flórida, você vai ter o direito de ser livre. Você tem o direito de tomar suas próprias decisões. Você pode participar da sociedade sem que essas imposições não científicas lhe sejam impostas, disse o governador Ron DeSantis. Mas especialistas em saúde afirmam que essa liberdade de escolha tem o potencial de impactar outros.
A pediatra Megan Martin lembrou que as doenças estão voltando por causa da campanha anti-vacinas. Ela citou como exemplo o surto de sarampo deste ano nos Estados Unidos. Mais de 1.400 pessoas, a maioria crianças, foram contaminadas e muitas morreram. 90% dos casos foi por falta de vacinação. Many hospitalized and unfortunately some people that passed. We can decrease these by kids getting vaccinated. Desde 1980 até hoje, os 50 estados norte-americanos exigem vacinas, principalmente para a matrícula escolar. Entre elas, pólio, sarampo, poliomielite, rubéola, tétano e coqueluche. São permitidas isenções por questões médicas, crenças pessoais e até religiosas, mas a obrigatoriedade sempre foi mantida. Segundo uma pesquisa nacional, 83% dos americanos apoiam as exigências de vacinação escolar. Mas o cirurgião-geral da Flórida, Joseph Ladapo, acredita que essa deve ser uma escolha livre e não uma obrigação. Not this nonsense where people who don't know you are telling you what to put in your temple. E com esse anúncio da Flórida, surgiu ainda uma profunda divisão aqui no país. Estados republicanos que apoiam o fim da obrigatoriedade vacinal, enquanto os democratas criticam e condenam essa ideia. Hoje, a Califórnia, o Oregon e o Washington se uniram e anunciaram a criação de uma aliança pública de saúde. O objetivo é criar diretrizes próprias sobre imunização. A proposta desses governos é romper com o consenso nacional e transformar as decisões sobre vacinas em responsabilidade estadual. Califórnia, Oregon e Washington prometeram, então, garantir o acesso às vacinas e divulgar informações confiáveis, baseadas em evidências científicas. Um novo estudo brasileiro apontou que os adoçantes artificiais aceleram o declínio cognitivo em até 62%, o equivalente a mais de 1 ano e meio de envelhecimento cerebral. O levantamento inédito foi realizado pela USP, a Universidade de São Paulo, e serviu de alerta mundial. Os pesquisadores brasileiros fizeram um estudo em camundongos. Eles deram aos animais sucralose e acesulfame K por 12 semanas, o equivalente a 3 meses de uso contínuo em humanos. Como resultado, os ratos apresentaram alterações no hipocampo, áreas do cérebro ligadas à memória e ao aprendizado. Análises indicaram que esses adoçantes artificiais podem acelerar o declínio cognitivo em até 62%. Os cientistas da USP alertaram que os efeitos podem ser ainda mais intensos em pessoas com predisposição a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Os adoçantes estão presentes em produtos como refrigerantes, iogurtes, alimentos variados e até nos chamados produtos zero açúcar. Apesar dos testes em humanos estarem ainda em fase inicial, os pesquisadores recomendam cautela e reforçam a necessidade de avaliar os impactos neurológicos dessas substâncias a longo prazo. No próximo bloco, 10.000 raios caem em um único dia no norte da Califórnia e provocam incêndios florestais. E a gente mostra a dupla brasileira que foi vice-campeã numa competição mundial de Zouk pela 3ª vez. Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Duas tempestades estão próximas da costa oeste dos Estados Unidos. Uma delas, a Lorena, está perdendo força. Hoje caiu de categoria de furacão para tempestade tropical. Mesmo assim, segue oferecendo risco de chuva torrencial e inundação para o norte do México e partes da Califórnia, Arizona e Novo México. Enquanto isso, outra tempestade que se formou logo atrás está crescendo em tamanho e potência. Kiko chegou hoje a furacão de categoria 4. Com ventos sustentados de 145 milhas por hora, ele segue no meio do Pacífico e a previsão é de que afete mais severamente as ilhas do Havaí. O Centro Nacional de Furacões está monitorando ambas as formações e diz que até amanhã deve ter atualizações bem mais precisas. E aqui nos Estados Unidos, as mudanças climáticas estão aumentando a incidência de raios. E eles têm provocado um outro problema, os incêndios florestais. Nesta terça-feira, mais de 10.000 raios caíram nessa região da Califórnia em um único dia, provocando queimadas generalizadas. Uma série de incêndios florestais já queimou mais de 12.000 acres de terra no norte da Califórnia.
O maior dos focos devastou a histórica cidade de Chinese Camp, que fica no condado de Tulum e que marcou a era da corrida do ouro nos Estados Unidos. A tragédia provocou pânico e muita gente teve que sair de casa às pressas. O que ficou para trás foi esse cenário que mais parece de guerra. Casas, carros, tudo destruído. Segundo as autoridades, os incêndios nessa região começaram após mais de 10 mil raios caírem por lá somente na terça-feira. Os bombeiros do estado dizem que as tempestades de raios continuam e ainda estão provocando outros focos perigosos de fogo. Por isso, mais cidades estão sofrendo ordens de evacuação. Os condados de Calaveras e Tulum são os mais afetados. Hora da meteorologia, vem aqui no nosso telão para a gente ver a tabela para amanhã. Olha só, em Washington, na capital, o sol nem vai aparecer, a mínima fica em 66. Em Charlotte tem pancada de chuva isolada, a mínima parecida, sol entre nuvens em Norfolk. Na Flórida, a previsão segue de trovoada isolada ao longo do dia, o sol aparece quase nada em algumas partes do estado. Em New Orleans, máxima de 88. Houston, a gente tem sol entre nuvens, o mesmo cenário em Brownsville e San Antonio. San Antonio, máxima de 94. El Paso tem previsão de chuva ao longo do dia, máxima de 90 graus. Phoenix, sol entre nuvens também, mas caloraço por lá, máxima de 100 graus. Los Angeles, e a gente tem sol entre nuvens com máxima de 79. Em Las Vegas, o sol vai brilhar forte, assim como Salt Lake City, com mínima de 58 nessa região, máxima de 85. Em Idaho, voltou a colorir aí o céu com um dos eventos mais tradicionais desse verão. A gente está falando do Festival de Balões de Ar Quente, que parou a região de Boise e atraiu centenas de moradores e turistas. Mais de 100 mil pessoas se reuniram em Boise para acompanhar a subida dos balões de ar quente, alguns deles com formatos curiosos. Muita gente veio de longe, de estados vizinhos, só para participar desse evento, que é famoso nos Estados Unidos. Os balões foram pilotados por veteranos e também por estreantes apaixonados por balonismo. O festival, o Spirit of Boise Balloon Classic, acontece todos os anos desde 1991 e mistura tradição, turismo e diversão para todas as idades. Além dos voos ao amanhecer, o evento também oferece música ao vivo, barracas com comidas variadas e área inflável para escorregadores, touro mecânico durante o dia e também durante a noite. Um dos pontos altos do evento é o Night Glow, quando os balões ficam acesos no chão, criando um espetáculo de luzes e cores. O evento acontece sempre no final de agosto e início de setembro. O próximo encontro será agora só no ano que vem. E rolou nos Estados Unidos o Campeonato Mundial de Zouk, um ritmo bem brasileiro que ganha cada vez mais admiradores. E nessa edição desse ano da competição, a dupla Nayara e Leandro voltou a subir no pódio. É o terceiro vice-campeonato seguido do casal. Solta a batida, compadre! Movimentos suaves ou até acrobáticos, mas cheios de emoção e entrega. Essa é a marca registrada do Brazilian Zouk, uma mistura da nossa lambada com o ritmo caribenho. E esse gingado tem dominado as pistas de dança mundo afora. É que os dançarinos do nosso país são destaque em competições mundiais, fazendo com que o mundo descubra e se apaixone pelo embalo do Zouk brasileiro. Leandro e a paulista Nayara são embaixadores dessa modalidade aqui nos Estados Unidos. Parceiros no palco e na vida, eles transformaram paixão em missão, representar a cultura brasileira além das fronteiras. Principalmente quando a gente fala do Zouk, eu acho que ele representa o que é a gente ser brasileiro, sabe? É uma dança que é criativa, é uma dança que é aberta, é uma dança que tem diversidade, que tem flexibilidade. E eu acho que são características muito fortes da nossa personalidade como brasileiro. Sim. O casal já brilhou em alguns dos maiores campeonatos do planeta. Só no Brazilian Zouk World Championship, realizado no Arizona, eles somam 11 títulos. E neste ano de 2025, conquistaram pela terceira vez consecutiva o vice-campeonato mundial na categoria profissional Originals.
feito inédito na competição. No Originals que a gente compete, a gente trabalha coreografia. Então é tudo coreografado durante um ano. Mas no Jack and Jill é o improviso. Sim. Então é realmente a arte do Zouk como ela é puramente. Atualmente, o casal vive em Miami, na Flórida, berço dos ritmos latinos. Mas eles viajam todo o país com workshops de treinamento para professores e novos casais competidores. O projeto, batizado de Treino dos Campeões, já conquistou mais de 80 premiações nas apresentações dos alunos. Grande parte do que a gente faz é em foco dos campeonatos, né? A nossa própria preparação como dançarino, mas o nosso trabalho de desenvolver vários outros dançarinos também. Mas é muito além dos movimentos. É a relação que você cria com a outra pessoa, é a oportunidade de você mudar como ser humano, é a oportunidade de você fazer algo além para você mesmo, né? Sim. O casal hoje é referência internacional no Zouk, ajudando a consolidar a dança brasileira em pistas do mundo inteiro. Isso aí, realmente é muito legal. Inclusive, acabei de descobrir que Ruth era dançarina de Zouk quando ela Há era muito mais tempo, jovem. gente, há muito tempo. Até pedi uma palhinha aqui pra gente encerrar o jornal. Fica pra próxima. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!